Olá, turma! Agora a gente vai falar sobre Física 1, queda livre e lançamento vertical. Seria a continuação do movimento uniformemente variado. A primeira coisa que eu coloquei aqui para vocês é uma definição de queda livre, tá? É o movimento que ocorre com velocidade inicial nula, já que o objeto é sempre largado de uma determinada altura. Ou seja, se ele é largado, a velocidade inicial é sempre 0 metros por segundo. Na prática, deixa-se o corpo cair, ou seja, ele cai devido à gravidade, e despreza-se a resistência do ar, tá? Ou seja, como a gente sempre vai desprezar a resistência do ar, se você largar uma pena e uma esfera qualquer no vácuo, os dois vão chegar juntos no solo. Quando você acrescenta a resistência do ar, você percebe que a pena vai planando, ou seja, ela demora muito mais para alcançar o solo. Porém, a gente está analisando todos os objetos no vácuo. Então, aqui você tem a seguinte informação. Já que a velocidade inicial é 0, ele parte do repouso, tá? E como ele está tendo uma queda, a aceleração, ela vira a gravidade positiva. Se fosse uma subida, a aceleração seria a gravidade negativa, que a gente vai ver logo em seguida. E aqui estão as três fórmulas que vocês viram comigo no movimento uniformemente variado. Tem o sorvetão, vovô e vovó ainda tentam, e Torricelli. Só que, com a informação de que o objeto foi largado, a velocidade inicial ela não existe. E a posição inicial também não existe. Então, o S0 não existe e o V0 também não existe. Nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira equação. Então, as três equações, elas modificam apenas algumas incógnitas. O S de posição vira H de altura. Então, a única coisa que sobrou nessa primeira equação, que era o sorvetão, foi o último termo, que é A sobre 2 vezes T ao quadrado. A aceleração da queda livre, ela é a própria gravidade. Então, esse A aqui vai virar o quê? G. Então, o S vira H, o A vira G sobre 2 vezes T ao quadrado. Aqui, como a gente sempre vai usar a gravidade igual a 10, eu sei que esse G sempre vai ser 10, né? Porque a gente sempre vai estar na Terra. Então, 10 dividido por 2 vai me dar sempre H igual a 5T ao quadrado. Então, quem quiser aplicar direto essa fórmula, se eu pedir altura ou tempo de queda, pode colocar direto 5. Aqui, o vovô e vovó ainda tentam, retirando o V0 e sabendo que a aceleração é G, vai virar V igual a G vezes T. E aqui, Torricelli, você tirando o V0 ao quadrado, e o V você passa o A ao quadrado para cá, você vai ter V ao quadrado é igual a 2, o A vira G, e o ΔS vira H de altura. Essa fórmula aqui, ela é bem conhecida na energia, ou seja, passando o A ao quadrado para o outro lado da igualdade, ela vai virar V igual a raiz quadrada de 2 de H. A gente verificou isso ano passado em energia, em que a energia potencial gravitacional virava energia cinética integralmente. Cortando a massa aqui e isolando a velocidade, você vai ter raiz quadrada de 2 de H. Ou seja, sempre que o objeto for largado, se você quiser saber calcular a velocidade com que ele atinge o solo, é sempre raiz quadrada de 2 de H. Ou, se você preferir, pode usar as três fórmulas em sequência ou duas fórmulas em sequência. Eu vou explicar logo mais nos exercícios resolvidos. Agora, antes dos exercícios, nós temos o lançamento vertical. Lançamento vertical, na verdade, é a soma de dois movimentos. Tem a subida, né? E tem a descida. A descida, a gente já tinha verificado que a gravidade ela é positiva. Só que no lançamento vertical, ele sai do solo com uma determinada velocidade. Então, você não pode cortar o V0. A única coisa que você pode cortar aqui é o S0. Então, a fórmula ficou V igual a V0 mais G vezes T numa descida. E vai ficar V igual a V0 menos G vezes T numa subida, já que a gravidade é negativa. Aqui, o sorvetão, ele só some com a parte do início, do S0. Então, H é igual a V0 vezes T, mais G sobre 2, que você pode simplificar por 5, vezes T ao quadrado, positivo. Ou a mesma fórmula com menos aqui na frente do G. Aqui, Torricelli continua intacto, porque não tinha o S0. Lembrando que o A vira G e o ΔS vira H. Então, aqui é positivo e aqui é negativo, a mesma fórmula. Só que essas fórmulas aqui, como elas não cortam muita coisa, elas são muito complicadas de você usar. Então, eu vou ensinar um macete para vocês não terem que ficar usando tantas incógnitas, tá?
E aqui embaixo, se você não quiser usar essa fórmula aqui, que é o sorvetão cortado S0, você pode usar a fórmula aqui. Sempre para achar a altura máxima atingida por um objeto que foi lançado para cima, verticalmente para cima, você pode usar que é a velocidade inicial ao quadrado sobre 2g. Isso também veio da energia, porque a gente sempre igualava EC com EPG, ou seja, mv2 sobre 2 com mgh. Sempre a massa ou peso são sempre desprezíveis. Então, isolando o H vai ser sempre V02 sobre 2G. Então, sempre que eu te pedir altura máxima, se você quiser aplicar essa fórmula ao invés dessas duas aqui em sequência, você pode. E a última informação que vocês têm, as últimas, na verdade, tempo de voo. Tempo de voo é a subida mais a descida do móvel. Ou seja, como você sabe que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, a gente pode concluir que o tempo de voo é 2 vezes o tempo de subida, ou o tempo de voo pode ser classificado como 2 vezes o tempo de descida, já que os dois são iguais. Na verdade, o tempo de voo é o tempo de subida mais o de descida, mas a gente sempre vai analisar movimentos que são sempre iguais na subida e na descida. E uma coisa que você tem que lembrar, nunca pode esquecer, que para passar de km por hora para metros por segundo, você divide por 3,6 e o contrário você multiplica por 3,6. Agora eu tenho 5 exercícios resolvidos para vocês se orientarem nos exercícios de hoje. Lembrando que a gravidade sempre é da Terra e a gente arredonda para 10. Primeira questão. Uma esfera foi largada de uma altura de 80 metros. Determine a velocidade com que a esfera atinge o solo. Então, eu vou ensinar de duas maneiras para vocês. Uma, utilizando as equações do MOVE, e outra, utilizando um macete só, que é uma fórmula. Aí vocês podem utilizar qualquer maneira nos exercícios de hoje. E no gabarito, vocês vão ter as duas maneiras resolvidas, tá? Então, a primeira coisa que você analisa é a palavra largada. Largada significa que a velocidade inicial é 0, ou seja, que a esfera veio do repouso. 80 metros é a única informação que ele te deu, é a altura da qual a esfera foi largada. E como ele está numa queda, a gravidade é sempre positiva. Então, vamos começar. Ele quer a velocidade com que a esfera atinge o solo. A fórmula de velocidade que você vai usar é essa daqui, ó. Você vai cortar o V0, sabendo que o A vira G, vai ser V igual a G vezes T. Pode aplicar direto essa fórmula. Essa fórmula aqui é para achar a velocidade. Então, para achar a velocidade, você tem que ter a gravidade, que você já tem, e tem que ter o tempo que ele demorou para cair. Só que você não tem esse tempo. Como nós não temos o tempo de queda, ao invés de você usar essa fórmula agora, você tem que utilizar a fórmula de H, já que ele deu a altura para a gente, que foi 80 metros. Então, a primeira coisa que você vai fazer é calcular o tempo com a altura que nós temos no enunciado. Então, substituindo os valores, H é 80, já apliquei direto ao invés de G sobre 2, já botei direto 5, tá? 5 vezes T ao quadrado. E aí, passei o 5 para lá dividindo e passei o ao quadrado para lá também como raiz quadrada. Me deu tempo igual a raiz quadrada de 16, ou seja, tempo de queda da esfera, 4 segundos. Sabendo o tempo, você pode voltar lá para cima, porque a informação que ele te pede no enunciado é a velocidade. Sabendo que velocidade é a gravidade vezes o tempo de queda, substituir bem aqui. Velocidade é igual a gravidade, que é 10, e o tempo que a gente acabou de achar, 4. Ou seja, a velocidade é 40 metros por segundo. Se você já acha o tempo, você já acha a velocidade automaticamente. É só acrescentar um 0. Por quê? Porque a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada segundo, a velocidade aumenta em 10 metros por segundo. Ou seja, se ele demorou 4 segundos, a velocidade é 40. Se ele tivesse demorado 6 segundos, seria 60 e assim por diante. Se você não quiser usar esse primeiro macete de achar o tempo e depois o segundo para achar a velocidade, você pode usar apenas uma fórmula, uma conta, que é a de energia. Sempre que eu te pedir velocidade com que ele atinge o solo, você sempre pode usar a raiz quadrada de 2GH. Essa fórmula aqui só serve quando o objeto parte do repouso, que é a nossa queda livre. Substituindo os valores de G por 10 e H de 8 por 80, raiz quadrada de 1.600, ou seja, velocidade igual a 40 metros por segundo direto. Estão vendo que deu a mesma resposta? Então, você pode usar ou esse processo aqui, ou direto a energia. Segunda questão resolvida.
Você tem novamente uma queda livre, é o mesmo processo do anterior. Um objeto de 5 quilos foi largado de uma altura de 20 metros. Determine a velocidade com que o objeto atinge o solo. A primeira informação que você tem é 5 metros. Gente, na fórmula, em nenhuma delas tem M de massa ou P de peso. Ou seja, nesse caso aqui foi me fornecida a massa. Massa é desprezível, assim como o peso também é. Como ele mencionou queda livre, já que o objeto foi largado, largado significa que a velocidade inicial é 0 e aqui que a gravidade é positiva. A única coisa que ele quer é a velocidade. Só que a gente sabe que a fórmula para calcular a velocidade em queda livre, como a gente já viu anteriormente, é V igual a G vezes tempo de queda. Só que uma coisa que não foi fornecida foi o tempo de queda. Então, você, como não tem o tempo, mas tem a altura, você vai ter que aplicar primeiro a fórmula de H, que é essa daqui. H igual a 5t ao quadrado. H nós temos 20, 5t ao quadrado. Passando o 5 para cá e o ao quadrado também, nós temos a raiz quadrada de 4, que no caso o tempo de queda foi 2 segundos. Sabendo o tempo de queda, você volta para aquela original, que era o que a gente tinha que achar. Velocidade é a gravidade, que é 10 vezes o tempo de queda, que é 2. 20 metros por segundo. Ah, Cindy, não quero usar essa... É muito longo esse processo. Quero usar um processo de energia mais rápido. Não tem problema. A velocidade com que ele atinge o solo sempre vai ser raiz quadrada de 2 vezes G vezes H. G é 10, H é 20. Esse 2 é fixo da fórmula. Deu raiz quadrada de 400, ou seja, a velocidade com que ele atinge o solo, 20 metros por segundo. Deu o mesmo resultado. Terceira questão resolvida para vocês continua sendo de queda livre. Só que ao invés de eu te pedir a velocidade, eu tô te pedindo duas coisas agora. E tô te fornecendo, ao invés da altura, tô te fornecendo o tempo que ele demorou para cair. Então, você consegue fazer do mesmo jeito essa questão. Vou ensinar. Uma esfera de 40 newtons. 40 newtons é o peso, tá, gente? Porque newtons é peso. Foi largada e demorou para atingir o solo 6 segundos. Determine duas coisas. A altura da qual a esfera foi largada, ou seja, ele quer o H. E a última é a velocidade com que a esfera atinge o solo, ou seja, o V final. Como a gente sabe que ela foi largada, a velocidade inicial é 0. E o peso, assim como a massa, são desprezíveis. Como ele está caindo, a gravidade é positiva. Tempo de queda foi fornecido, 6 segundos. Aqui na letra A, ele quer a altura de queda. Então, direto, como ele quer a altura, e já me deu o tempo de queda, posso aplicar o H igual a 5t ao quadrado. Então, H igual a 5, o tempo de queda foi 6, 6 ao quadrado, 36, vezes 5, a altura que ele foi, a altura de queda, né, no caso, que ele foi largado, 180 metros, no caso, a esfera. A letra B pede para você a velocidade com que ele atinge o solo. E a gente já pode direto aplicar V igual a G vezes T, porque ele forneceu para a gente no enunciado que o tempo de queda foi de 6 segundos. Tempo de queda foi de 6 segundos, a velocidade com que ele atingiu o solo, 60 metros por segundo. Mas se você não quiser aplicar essa fórmula aqui, você poderia resolver a letra B direto com o resultado da letra A, com a fórmula de energia também. Mas nesse caso, olha só, como é a linha de conta, essa daqui foi até mais rápida. Mas se você quiser fazer por energia, também pode. Velocidade com que ele atinge o solo, raiz quadrada de 2GH. Gravidade 10, altura 180, então deu raiz quadrada de 3.600, velocidade 60 metros por segundo. Ou seja, dá no mesmo, tá? Você pode escolher qualquer uma para resolver. A quarta questão e a quinta já estão mencionando o lançamento vertical. Então, uma esfera foi lançada verticalmente, no caso para cima, tá? A partir do solo, com velocidade de 108 km por hora. Determine a altura máxima atingida pela esfera. Eu sei que quando um objeto é lançado verticalmente lá para cima, quando ele chega na altura máxima, ele para. Então, a velocidade final no trajeto de subida é sempre 0. Como ele está subindo, a gravidade é negativa. Dividi minha velocidade por 3,6, então a minha velocidade inicial vale 30 metros por segundo. Como ele quer a altura máxima, a primeira coisa, você tem que seguir 2 passos, tá? Ou aplicar a energia, que eu vou ensinar logo mais. O primeiro passo que nós temos que fazer é encontrar o tempo de subida, o TS. Então, como a gente quer achar o tempo de subida, as únicas informações que ele me deu foi a velocidade inicial. E eu sei automaticamente a final.
e eu sei a gravidade, posso usar vovô e vovó ainda tentam, só que agora voltada para que é para subida, né? Então a gravidade vai ser negativa, tá? Eu sei que a velocidade final, já que ele parou lá no alto, é 0, velocidade inicial é 30, gravidade é menos 10 e eu quero saber o tempo de subida do móvel. Então, 30 passa para lá negativo, igual a menos 10 TS. Equação toda negativa, eu posso multiplicar por menos 1. Então, o meu tempo de subida, ou seja, a esfera demorou para subir 3 segundos. Sabendo o tempo de subida, eu tenho que calcular a altura máxima, tá? O segundo processo, o segundo passo que eu tenho que fazer, para encontrar a altura, podemos analisar, vamos dar uma roubada agora, a gente ao invés de analisar a subida, lembram que a subida a gente não pode cortar o S0 nem o V0, porque ele tinha velocidade inicial? Para a gente poder fugir daquela fórmula enorme, a gente pode analisar a descida, já que o lançamento vertical tem a subida e a descida, tudo que sobe desce, né? Então, analisando a descida, a gente sabe que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Analisando a descida, posso usar essa fórmula, que é bem menor. A altura é igual a 5 vezes tempo de descida ao quadrado. Tempo de descida, a gente acabou de achar aqui no finalzinho do primeiro passo, 3. 3 ao quadrado, 9, vezes 5, 45 metros. Mas se você não quiser usar nem o primeiro processo, nem o segundo processo, se você quiser achar a altura direto, você pode aplicar a fórmula de energia. Para calcular a altura com que ele subiu, ou a altura que o objeto foi largado, ou a altura de subida mesmo que a questão pede, a altura é sempre a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2g. A velocidade inicial foi 30, ao quadrado, 900. 2 vezes 10, que é a gravidade, vira 20. Corta o zero, 45 metros. Tá vendo? Ó, então, ao invés de você fazer esse processo inteiro, que no caso o primeiro processo é achar o tempo e o segundo processo é achar a própria altura, você pode simplesmente calcular uma vez, uma fórmula só, utilizando a fórmula de energia da altura direto. E a quinta e última questão: uma esfera foi lançada também verticalmente a partir do solo com uma velocidade de 54 km por hora. Novamente, eu peço duas coisas para você, só que agora eu estou pedindo também o tempo de voo. A letra A, eu quero a altura máxima atingida. Então, você tem dois processos que você pode escolher. Na letra A, a primeira coisa que você faz é dividir a velocidade por 3,6, que dá 15. E eu sei que quando o objeto sobe, chegando lá no alto, ele para. Então, a velocidade final é 0. Então, com essas informações, a primeira coisa que eu tenho que encontrar é o tempo de subida, já que ele não me deu. Então, eu vou usar o vovô e o vovó ainda tentam, só que com a gravidade negativa. Sabendo que a velocidade final é sempre 0, porque ele sempre vai parar. 0 igual a 15 menos 10 TS. Nada de subtrair isso aqui e botar 5 TS não, tá, gente? Letra para um lado, número para o outro. Tem uma equação negativa, multiplico por menos 1. Então, o meu tempo de subida deu quebrado, não tem problema dar quebrado, tá? Você pode achar. 1,5 segundos. Então, esse foi o tempo de subida, que logicamente também é o tempo de descida. E o segundo processo, já que a questão na letra A me pediu a altura, você vai ter que utilizar agora, roubando novamente, vamos analisar a descida, para a gente não ter que utilizar uma fórmula enorme. Tempo de subida é igual ao tempo de descida. H é igual a 5 vezes tempo de descida ao quadrado. Tempo de descida foi 1,5. Então, 1,5 ao quadrado tem uma casa decimal. Quando elevado ao quadrado, viram duas casas decimais, tá? E 15 ao quadrado dá 225. Agora, multiplica por 5. A altura atingida por ele vai ser de 11,25 metros. Se você não quiser fazer o primeiro e o segundo processo, quiser achar a altura direto, já que a única coisa que ele te forneceu no enunciado foi a velocidade inicial, você pode usar essa fórmula de H. H é igual a velocidade inicial ao quadrado sobre 2G. Velocidade que a gente já dividiu por 3,6 lá no início, 15. 15 ao quadrado, 225. 2 vezes 10, 20. Direto dá 11,25. Não esqueçam a letra B. A letra B pede o tempo de voo, ou seja, o tempo de subida mais o tempo de descida. Também você pode escrever dessa maneira, ó. Tempo de voo é igual a 2 vezes o tempo de descida. Ou pode ser 2 vezes o tempo de subida, já que os tempos são iguais, né? Então, o tempo de voo é 2 vezes o tempo de descida. A gente calculou como sendo 1,5. O dobro de 1,5, 3 segundos. Então, ele vai demorar 3 segundos para subir e descer somados, tá?
Então, finalizamos a nossa explicação de hoje.